Você já ouviu falar de um pecado que Deus não perdoa que Jesus falou? Que pecado é esse que literalmente coloca o ser humano fora da misericórdia divina? Porque Jesus fez questão de alertar sobre ele de maneira tão enfática, chegando a dizer que não haveria perdão nem nesta vida nem na próxima? Além disso, como entender essa advertência e aplicá-la em nossa caminhada espiritual hoje? Fique conosco e juntos vamos explorar essas verdades profundas, reveladoras e, ao mesmo tempo, desafiadoras. O pecado que Deus não perdoa. A Bíblia Sagrada é clara ao afirmar que Deus é amor e rico em misericórdia. Desde o início da criação, vemos seu desejo de perdoar e restaurar a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já providenciou um plano de redenção. Ele perdoou Davi, que cometeu pecados terríveis como adultério e homicídio. Perdoou Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e até mesmo Saulo, que perseguia e assassinava cristãos, transformando-o em Paulo, o maior missionário da história. Esses exemplos nos mostram que o amor e o perdão de Deus são infinitos. Porém, há uma exceção. Há um pecado tão grave, tão definitivo, que Deus, em sua palavra, declara que não há perdão. É o que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, encontramos esta declaração alarmante. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, versículo 31. Essas palavras de Jesus são sérias e contundentes. Elas nos fazem refletir profundamente. O que torna esse pecado tão grave, a ponto de estar além do alcance da misericórdia divina? É importante entender que Jesus não estava exagerando, nem falando por acaso. Ele estava nos alertando para algo que pode determinar nosso destino eterno. Por isso, precisamos compreender exatamente o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Para compreender a gravidade desse pecado, precisamos entender primeiro o papel do Espírito Santo na obra de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e atua como nosso consolador, nosso guia e o agente de transformação espiritual. Ele é quem nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento, nos transforma e nos dá força para viver uma vida que agrada a Deus. João 16, 8 a 13. Blasfemar contra o Espírito Santo, portanto, não é apenas uma ação ou palavra isolada. É uma rejeição deliberada, contínua e consciente da obra do Espírito em nossas vidas. É resistir ao chamado de Deus para o arrependimento, fechar o coração para a verdade e endurecer a alma ao ponto de se recusar a receber o perdão de Deus. O que torna esse pecado imperdoável não é uma limitação da graça de Deus, mas a recusa da própria pessoa em se arrepender. Quando alguém rejeita persistentemente o Espírito Santo, está na prática fechando a única porta para a salvação. Sem arrependimento, não há perdão. Sem perdão, não há salvação. Por que essa mensagem é tão relevante nos dias de hoje? Vivemos em tempos de endurecimento espiritual. A sociedade moderna muitas vezes trata o pecado como algo trivial, ou até mesmo como algo aceitável. Há quem zombe das verdades de Deus, rejeite os ensinamentos da Bíblia e resista ativamente ao Espírito Santo. Até mesmo dentro das igrejas, há pessoas que, mesmo frequentando os cultos, estão insensíveis à voz do Espírito, vivendo uma vida de superficialidade espiritual. Essa mensagem é um alerta amoroso, mas urgente. Não endureça o seu coração. Hebreus 3, versículo 15, nos adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse endurecimento é perigoso, porque ele não acontece de uma vez. É um processo gradual. Começa com a negligência às coisas de Deus. Depois, evolui para a indiferença e, por fim, para a rejeição completa. Quando uma pessoa chega a esse ponto,
ela se coloca fora do alcance da misericórdia divina, não porque Deus não queira perdoar, mas porque ela não quer ser perdoada. Como evitar esse pecado imperdoável? A boa notícia é que, enquanto houver arrependimento sincero, há perdão. Ninguém precisa temer ter cometido esse pecado se ainda sente o desejo de se arrepender, pois isso é um sinal de que o Espírito Santo ainda está atuando em seu coração. O que você deve fazer é simples, mas profundo. Primeiro, arrependa-se. Reconheça seus pecados e volte-se para Deus com sinceridade. Segundo, confesse. Fale com Deus em oração, admitindo suas falhas e pedindo perdão. Terceiro, submeta-se ao Espírito Santo. Deixe que ele guie sua vida, transformando seu coração e suas ações. Quarto, viva em obediência. Busque viver de acordo com a vontade de Deus, conforme revelada em sua palavra. Lembre-se, Deus é longânimo e paciente, mas o tempo da graça não dura para sempre. Assim como houve um momento em que a porta da Arca de Noé se fechou, haverá um dia em que a porta da salvação também se fechará. Este vídeo não é um julgamento, é uma oportunidade para você refletir sobre a sua relação com Deus e sobre a sua resposta ao Espírito Santo. Não ignore esse chamado. Não adie a decisão mais importante da sua vida. O pecado contra o Espírito Santo não acontece de forma instantânea. Ele é o resultado de um coração que, aos poucos, endureceu-se contra Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, eu encorajo você a buscar a Deus agora mesmo. Não espere pelo amanhã, pois o amanhã não nos pertence. E se você chegou até este momento do vídeo, é porque você realmente quer ter uma vida transformada. Então, faça essa oração sincera. Senhor, eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Ajuda-me a ouvir e obedecer à voz do Teu Espírito Santo. Transforma meu coração e guia-me nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que Deus ouviu você e deseja caminhar ao seu lado. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.